A paz do Senhor a todos vocês. Eu vou fazer mais um vídeo sobre uma falsa profetisa que foi usada por Satanás e ela é reverenciada por uma seita satânica. Eu não vou dizer o nome da seita por questões de ética. Podemos chegar aqui e citar o nome da religião? Não vou dizer isso não. Eu tenho ética. Então, vamos traduzir, vamos começar logo pelo significado da palavra amálgama. Essa palavra amálgama, Ellen Goodwhite pegou do dicionário em 1828, dicionário Webster, que é uma mistura de elementos diferentes, ou seja, aço e alumínio, aço e ferro, são elementos diferentes. Então ela coloca como se houve o sexo de animal com homem. Então isso ela traduz como amálgama. Vamos ler aqui no livro Spiritual Gifts, ou seja, Spiritual Gift seria um presente espiritual, que presente na nossa língua dentro do contexto significaria dons espirituais. Então o livro foi traduzido como dons espirituais. Mas se havia um pecado acima de qualquer outro que levou à destruição da raça pelo dilúvio, foi o alvitante crime de amálgama de homem e animal, que desfigurou a imagem de Deus. Vejam só, ela está dizendo aqui que o crime de homem, do amálgama entre homem e animal, desfigurou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. Então, gente, ela está dizendo aqui que o homem transou com animais. Vou falar uma linguagem mais você assimila melhor. O homem ele transou com animais e daí nasceram filhos, que isso causou uma confusão muito grande e teve que Deus destruir a humanidade porque o homem transou com um animal e dali geraram filhos. A ciência prova que isso é impossível, que um homem pegue uma besta, um cavalo, uma jumenta e tenha filhos com ele, um cachorro, um gado, seja lá um carneiro, uma ovelha, seja lá o que for que faça sexo com homem ou com mulher, nunca gerará filho. Impossível, segundo a ciência. Mas ela nunca estudou nada, então ela escreveu baseado em contos de fadas. Mais um trecho do livro abaixo diz: desde o dilúvio, essa parte aqui é terrível, viu? Tem havido amálgama de homem e animal, como pode ser visto nas quase infinitas variedades de animais e em certas espécies de homens. O que é que ela quis dizer com isso? Que essas espécies de homens podem ser vistas amálgama de homem e animal. Ela está sutilmente se referindo à raça negra, dizendo que é um cruzamento de homem com animal. Esse pecado de homem com animal foi um pecado grave para a destruição, que desfigurou a imagem de Deus. Veja o absurdo aqui, olha. E os efeitos podem ser vistos nas espécies de homens. Quais espécies? Claro que ela está falando dos negros aqui. Então vamos a um outro texto. Esses cruzamentos de homens e animais criaram uma terra de ninguém entre homens e animal, entre homem e animal, habitada por, agora vem os negros aqui, né? Gorilas. Veja um absurdo. Quer dizer, o homem transou com o animal e gerou gorilas, chimpanzés, os bosquianos selvagens da África. Gente, os bosquianos selvagens da África é um povoado, são negros. Não está falando de animais aqui. Absurdos. Os patagônios, vejam, são outros seres humanos. Está falando de grupos aqui, povoados da África, da Patagônia. E hotentotes. Gente, outro grupo de negros. Então, ela está querendo dizer aqui que os negros surgiram de homem com animal. Não só um negro, mas macaco e chimpanzé também, porque é parecido, né? Segundo a concepção dela e não a minha. Então ela olhou e viu e disse: não, parecido aqui, então
a maldição foi isso aqui, amálgama. Absurdo de racismo, comparar macaco, gorila, chimpanzé com negros. E se fosse hoje, ela deveria ser presa por crime de racismo. Ela é uma doida, uma louca. A ciência diz que isso é falso, impossível que um animal com um homem gerem chimpanzé, macaco, gorilas e do povoado negro, qual ela falou isso. Então a defesa, passaram anos com a vergonha desse escrito dessa satanista. Então em 1947, tiveram outros defensores, mas em 1947 o biólogo chamado Dr. Frank Marsh definiu que ela falava de homens de espécies diferentes. Ou seja, a loucura, isso quer dizer, ficam tentando argumentar que Ellen White, ela não quis falar animal, ela quis falar outro, quer dizer que se um homem casar com outro animal, com uma mulher de outra espécie, que digamos, branco, negro, é pecado para a destruição da humanidade? Será? Desfigura a imagem de Deus. E os efeitos podem ser vistos em outras espécies de animais, de espécies de humanos. Sem lógica, é isso completamente. E depois ainda vieram argumentar dizendo que seria o justo casar com o ímpio. E Moisés casou com Zípora. Sansão se casou com a Filisteia. E a Bíblia em determinado momento, nunca, em nenhum momento, a Bíblia chega e diz, olha, não é permitido que se casem com espécies diferentes. Um negro se casa com uma branca. Isso não existe, gente. Não existe. É uma coisa que essa seita, ela veio para propagar mentiras. Entendeu? Então todos os que servem a essa, que adoram, que seguem, que acreditam nos escritos dessa mulher chamada Ellen White, essa satanista, estão proclamando o que ela proclamou, que o homem transou com um animal e gerou macaco, chimpanzé e 3 dos povoados da África. Será que você concorda com tal afirmação? Por que seguir uma maluca dessa? Até hoje, essa afirmação está sem respostas para eles. Por quê? Porque não faz sentido. Puro racismo. E ela era racista. Então ela escreveu isso aqui e os seguidores estão tentando dizer que não foi. Então por que retirar isso? Porque os povoados da África não precisam saber o que ela escreveu. Por quê? Por que não propagar isso? Teve até um grande pregador que eu fiquei decepcionado com ele, eu não vou citar o nome dele, mas ele foi de palanque e falou dizendo, olha, os africanos são amaldiçoados por conta disso. Quer dizer, eu acho no mínimo ele deve ter lido Ellen White, que ninguém sabe de onde ela tirou essas conclusões. Da Bíblia não foi. A Bíblia não cita que o homem transou com o animal e gerou filho. Pior ainda foi isso. Gerar filho, isso é impossível. Mas como ela não entendia nada, não estudou nada, não sabia. O estudo dela, sabe o que foi? Uma pedrada na cabeça. Passou quase um mês em coma. Então depois desse período, sou doutora, arqueóloga, especialista, dona das visões. É isso, gente. Vamos parar de tolice. Isso é fantasioso e vergonhoso para vocês defenderem uma mulher desse porte. A mulher foi usada por Satanás. E ainda chamam de espírito da profecia. Chamem isso de espírito de Satanás, porque o Satanás é quem mente, dizendo que o homem que transa com o animal dá filho. Isso é Satanás. Dizer que os povoados africanos, alguns deles, foram resultado de transas aí, de sexo entre homens e animais. Isso é satânico, demoníaco, diabólico. E quem segue esta maluca, demoníaca, satanista, também se torna um. Então, e olha, gente, tem uma seita satânica que chama ela de espírito da profecia. Que não é. Nós sabemos que devemos chamá-la de quê, gente? Espírito de Satanás. Repitam, espírito de Satanás. Ellen White foi espírito de Satanás e não espírito de profecia coisa nenhuma. Então um grande abraço a todos vocês.